Hoje nós não teremos a série comemorativa dos 120 anos da Educação Adventista, mas só para lembrar você, o programa Educação é neste domingo, às 9h30 da noite. E agora voltamos com o pastor Rafael Rossi, que vai falar mais sobre o Impacto Esperança. Oi, Suzane. Oi, André. Junto com a campanha que acontece fisicamente, é interessante notar a criatividade e a inovação de muitas pessoas ao procurarem alternativas diferentes para distribuir o livro em situações e contextos dos mais variados possíveis. Por exemplo, acontecerá agora nos próximos dias uma competição esportiva de luta no Paraná. E ali, um exército de jovens estará às portas para distribuir o livro. Uma empresa de São Paulo, ela vende um produto antifumo pela TV. E junto com o produto que ela está vendendo, está entregando o livro missionário. Isso aconteceu no ano passado e vai continuar acontecendo esse ano. Agora há uma outra ideia muito interessante de um amigo meu, professor Edmar. Ele criou um projeto chamado Livro Viajante. Ele pega livros assim, como esse, e coloca uma etiqueta na capa. Não estou perdido, estou apenas viajando. Depois de ler-me, deixe-me em algum lugar para que eu continue a minha viagem. Veja que ideia muito interessante. As pessoas podem deixar no ônibus, podem deixar isso aqui no metrô, em cima de um banco na praça, e quem encontrar poderá ler o livro. Agora, a última coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente, é que junto com a campanha do livro impresso, ocorre também a campanha do livro digital. É possível você compartilhar esse livro com seus amigos, com seus parentes, com quem está distante. Para conhecer um pouquinho mais sobre essa campanha, basta entrar no site livro.esperança.com.br. Lembrando que o Esperança é sem o C cedilha. Lá, além de encontrar o conteúdo todo dos 12 capítulos do livro, o pastor Ivan Saraiva também gravou 12 vídeos explicando cada um dos capítulos. E uma inovação desse ano é que está disponível também o audiolivro. As pessoas que têm deficiência visual ou alguém que queira ouvir no carro enquanto faz seu esporte, sua caminhada, também pode conhecer um pouquinho mais sobre a Esperança Viva. E no próximo sábado, dia 14, às 4 da tarde, o Revista Novo Tempo vai ser ao vivo, é isso mesmo, né, Suzane? E nós estaremos aqui para mostrar algumas ações do Impacto Esperança pelo Brasil com os nossos correspondentes. E você vai poder participar enviando fotos e falando como foi o impacto aí na sua igreja. Teremos também a presença do pastor Ivan Saraiva, autor do livro missionário deste ano, e ainda o Quarteto Arautos do Rei. Um programa ao vivo aqui na TV Novo Tempo a partir das 4 da tarde. E você não pode perder. Bom, Leite, primeiro programa do mês e tem, é claro, a participação dos editores da revista Adventista, periódico da Casa Publicadora Brasileira. É isso mesmo, então vamos saber em primeira mão o destaque de maio da revista. A produção é de Patrícia Piper. Elas conquistaram mais espaço nas universidades e no mercado de trabalho. Mas, por outro lado, estão tendo menos filhos e cada vez mais adiando a maternidade. Em meio a esses múltiplos desafios sociais que envolvem o universo feminino, a decisão de ser mãe vem acompanhada de um grande dilema. Como, afinal, equilibrar o tempo entre o trabalho e os filhos? Este é o tema que está na capa da Revista Adventista deste mês e a gente está aqui para antecipar para você essa reportagem especial. Quero começar apresentando nossos comentaristas de hoje, a começar pelo pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista. Hoje não temos a participação do nosso editor-chefe, pastor Marcos de Benedicto, que está em viagem, mas temos uma convidada especial pela primeira vez, presença feminina aqui no nosso quadro. Márcia Ebinger, seja bem-vinda. Obrigada. Evidentemente, por tratarmos de um assunto relacionado ao universo das mães, essa pauta demandaria uma mãe escrevendo, né? Você é mãe de 2 filhos e tentou retratar um pouco desse universo que envolve diferentes atitudes de mães que precisam ou que tentam conciliar o trabalho com a educação dos filhos. Márcio, realmente o quadro hoje é bastante diversificado, não é? Prazer estar aqui com você, pastor Wendel, você que acompanha aí com a gente. As mulheres estão fazendo realmente de tudo, não é? A gente tem mulheres aí que trabalham período integral, terceirizaram realmente a educação dos filhos. Temos mulheres que estão optando por trabalhar meio período, não é? E acompanhar
de certa forma, aí, a educação dos seus filhos. Temos mulheres que resolveram abandonar a vida profissional e partiram aí para uma educação única e exclusiva, né? Exatamente, dos filhos, mãe em tempo integral. Campo, né? Até com vida no campo, exatamente. Uma das nossas entrevistadas tem uma experiência muito interessante para relatar. Mães empreendedoras, né? Mães empreendedoras. O mercado também está se flexibilizando, né? A gente vê, a gente tem agora a internet, as empresas estão se abrindo para opções de trabalho à distância, muitas estão trabalhando em casa, não é? Estão próximas do seu filho, mas trabalhando. As empreendedoras, nós tivemos uma entrevistada que, inclusive, abriu o seu próprio negócio justamente no momento da maternidade, né? Então, a gente realmente, Márcio, está vendo de tudo. Interessante. A gente percebe que as universidades também estão procurando estudar cada vez mais esse assunto, Wendel. O que os estudos, as pesquisas nessa área têm apontado? Sim, a Márcia fez um levantamento histórico, né, e também a opinião de vários especialistas da área da psicologia, da área da religião também, procurando montar esse quadro, né, do papel da mulher. Mas a gente teve contato com uma pesquisa recente da Universidade de Washington, né, nos Estados Unidos, que mostrou o impacto realmente da mãe nessa fase pré-escolar das crianças. Todo mundo sabe que a mãe é fundamental para a formação dos filhos, mas o quanto isso? Então, esse estudo procurou mensurar um pouco essa questão através de testes de ressonância magnética, né, analisando a estrutura física do cérebro das crianças, e percebeu o seguinte, que a área do hipocampo, né, que é uma área responsável pela memória, o aprendizado, o controle das emoções, se desenvolvia melhor e mais rapidamente em crianças que tinham uma construção afetiva importante, significativa com as mães. Então, o que o estudo mostra é que o cérebro tem uma grande plasticidade, especialmente nos primeiros anos, e que o afeto da mãe nesse primeiro momento é fundamental para a formação dessa criança, desse futuro adulto. Então, talvez se ela tivesse dedicado tempo ao afeto mais para frente, não teria o mesmo impacto. Tá aí a importância, quem sabe, dos primeiros anos, essa questão das mães conciliarem melhor, né? Agora, talvez, Márcio, seja importante a gente mencionar que mesmo as mães que não têm condição de ficar com os filhos em tempo integral podem aproveitar da melhor maneira possível, né, esses momentos que passam com as crianças. Há um aspecto bastante interessante que você menciona na matéria, que é o sentimento de culpa que muitas mães têm pelo fato de terem continuado, né, no mercado de trabalho e não se dedicado integralmente, né, à educação dos filhos. Você, como mãe de 2 filhos e profissional, né, ao mesmo tempo, em algum momento você chegou a ter esse sentimento ou não? Sim, com certeza, Márcio, com certeza. Inclusive, os psicólogos que nós entrevistamos, eles mencionam justamente isso, né? Essa questão recordando um pouco do que o Wendel falou aqui agora há pouco, essa questão da importância do papel da mãe, ele é tão significativo na vida de uma pessoa, que quando, por exemplo, você busca uma terapia ou algo parecido, uma das primeiras personagens levantadas da sua vida é a sua mãe, né? Desde a gravidez, os seus primeiros anos de vida, tamanho impacto, né, da mãe na formação emocional de uma criança. Então, a gente como mãe, né, quando sabe da importância, né, do seu papel diante da formação de um novo ser, é muito grande. Então, mesmo que você trabalhe meio período, você carrega, sim, uma dosezinha aí de culpa. E eu atribuo essa questão da culpa para as mulheres que trabalham, né, enfim, é muito a questão da gente ir contra a nossa natureza. Porque a natureza da mulher, a primeira coisa na vida de uma mulher, e as pesquisas indicam, a matéria abordou isso, é a maternidade, né? Então, quando a gente vai contra a nossa natureza, a gente está se machucando de alguma forma, e isso vem em forma de culpa. Agora, Wendel, qual que é o termômetro para a gente saber se, como mães, como pais, a gente cumpriu o nosso papel? Recentemente eu ouvi uma mãe que é médica e educadora, e ela disse algo que me impressionou muito. Ela falou assim, todo pai e mãe em algum momento se perguntou se deu o máximo para o filho, né? Então, talvez com os filhos crescidos, os questionamentos surjam mais ainda. Mas ela disse algo muito interessante, o termômetro seria a certeza de que nós formamos vínculos. E como que a gente mede a formação de vínculos? A nossa percepção, se lá na frente, já adultos ou adolescentes, os filhos passando por algum dilema ou outro, eles se perguntam assim, o que meu pai e minha mãe fariam no meu lugar? O que eles pensariam sobre essa atitude, sobre essa direção que eu estou tomando? Então, se o filho para pensar sobre isso, independentemente da direção que ele vai seguir, é sinal de que foi formado um vínculo. E a educadora naquele momento disse assim, nós temos que pensar nos filhos como uma obra de arte e olhar para eles lá na frente e reconhecer neles a nossa assinatura. O nosso tempo já está esgotado e eu encerro agradecendo pela participação do pastor e jornalista Wendel Lima, que é editor associado da Revista Adventista, e também a nossa convidada especial, a jornalista e mãe Márcia Ebinger, que é autora da reportagem de capa deste mês.
Você pode conferir mais sobre este e outros assuntos em nosso site revistaadventista.com.br. A gente termina a nossa participação de hoje deixando a nossa homenagem a você que é mãe. A gente se encontra em breve. Tchau. Muito bom, né? Ansiosa para ver esse exemplar. Bom, e ainda falando das mães, o Revista traz agora uma história que vai emocionar você, onde o desejo da maternidade tem superado grandes obstáculos. A reportagem é de Natal e quem conta é a repórter Andréa Figueiró. Monique sempre sonhou em ser mãe e, quando foi, dedicou carinho, atenção e cuidado. Seus planos eram que apenas um filho já traria a felicidade necessária para ela e seu esposo. Mas a vida reservou algo mais. Nós estávamos assistindo a Novo Tempo, passou uma propaganda do Outubro Rosa e meu esposo que me alertou sobre o autoexame, que eu nunca havia feito. E ao fazer em casa eu percebi que realmente havia um nódulo na minha mama. Procurei uma mastologista, ela me passou os exames, me encaminhou para ultrassom e para mamografia e foi detectado de fato nódulo sólido. E ela já encaminhou, fizemos a cirurgia e quando chegou a biópsia do nódulo, veio a notícia que eu estava com câncer de mama. Foi para mim um choque. Confesso para você que eu perguntei assim a Deus, Deus, por que o Senhor não colocou essa doença em mim? Foram tempos muito difíceis, angustiantes. Inclusive, eu descobri que estava grávida. E imediatamente eu voltei para a minha mastologista para saber o que fazer. E ela foi muito clara para mim, ela foi muito taxativa. Eu teria que interromper a gravidez para poder iniciar meu tratamento. O que a médica não sabia é que Monique tinha convicções muito fortes quanto ao dom de ser mãe e a decisão foi imediata. Eu decidi esperar. Eu decidi que eu ia ter o bebê e depois iniciar o tratamento. A médica ainda argumentou que a saúde dela estaria em primeiro lugar. Afinal, seriam aproximadamente 2 anos de espera. Mas a minha decisão já estava tomada. A nossa decisão, eu, ela, o meu filho, o marido dela, em família ali, a gente conversando, a gente decidiu que teríamos força juntos em família. Na expectativa quanto ao que estava acontecendo dentro dela, Monique teve uma grande surpresa. A melhor notícia que eu recebi na minha vida, o oncologista me falou que, de alguma forma miraculosa, as células cancerígenas que estavam na minha mama direita, elas estavam sendo bloqueadas pelos hormônios desenvolvidos pela gravidez. E eu entendi que a resposta de Deus foi justamente a gravidez. Deus é Deus na nossa vida e Ele jamais desampara. Monique vive uma vida normal. Tem seus afazeres domésticos, brinca com seu filho, curte sua filha que está a caminho e espera ansiosamente pelo dia em que Vitória estará em seus braços. Agora eu espero o nascimento dela, que venha com muita saúde e sirva e continue sendo bênçãos na nossa vida. Ela é a minha vitória, essa vitória é de todo mundo que participou de orações. A todas as mães que, como Monique, lutam para viver ou vivem para lutar, que contam sua vida em capítulos, horas bons, horas nem tanto, que o milagre de ser mãe as inspire a viver dia a dia, aproveitando todos os momentos. Feliz Dia das Mães! Uau, Leite, que história emocionante que a Andréa trouxe pra gente, né? Olha só, Monique, Deus vai te abençoar. Estaremos aqui em oração por você. Linda história mesmo. Bom, e o Revista de hoje vai ficando por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. E entre também nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Veja ainda os sites noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Feliz Dia das Mães para todas as mamães e, é claro, inclusive para minha. É isso aí, para minha também, para minha avó, um feliz Dia das Mães e até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.